Fala, meus queridos, tudo certo? Tudo tranquilo? E aí, passando aqui mais uma vez para o nosso vídeo. Era para ser semanal, mas está quase que diário, né? Sempre que me vem uma ideia, sempre que me vem um pensamento ou algum caso que eu atendo, eu acabo trazendo esses assuntos e esses vídeos, né? O que eu queria falar do estudo de hoje é sobre doenças mentais, relacionamentos e trabalho, né? E o lado profissional de cada um. E o tema que eu vou falar é sobre o transtorno bipolar. Transtorno bipolar que é pouco falado, né? A gente vê falar muito sobre depressão, sobre ansiedade, sobre TDAH, até sobre autismo, né, em adultos hoje, que estão sendo descobertos muitos casos de autismo já em adultos, né, um nível mais leve às vezes, mas que define muito o comportamento de cada um. E o estudo que eu fiz, o estudo que eu faço, até alguns casos que eu atendo hoje, é sobre o transtorno bipolar e o reflexo que isso traz nos relacionamentos e no lado profissional e social de cada um. Eu não vou entrar muito a fundo nos tipos de transtorno, né? Que tem alguns que são, falando de uma forma simples, né? Nunca falo de uma forma muito técnica, até para quem está aí que entenda, né? As pessoas acham que transtorno bipolar ou transtorno de humor é que a pessoa ou está feliz ou está triste, né? E não tem muito a ver com isso, né? O transtorno bipolar, ele tem algumas fases, né? E tem alguns tipos, né? E algumas fases são as fases de mania, as fases de hipomania e também de depressão. O que o transtorno bipolar faz com muita gente, até com alguns casos que eu atendo, e que pouquíssimas pessoas sabem, né? Principalmente nos relacionamentos, se você conhece alguém, ou se você é assim, né? Não consegue ser uma pessoa estável num relacionamento. Eu vejo alguns casos aqui, principalmente com as redes sociais, né? A pessoa está solteira no mesmo mês, aí ela está namorando, aí ela posta foto com a pessoa, está apaixonada, cheia de fotos, encantada, mulher da minha vida, parará, e de repente em 15 dias desaparece tudo, acabou aquele amor, né? Isso também afeta no lado profissional. A pessoa é uma pessoa às vezes muito dedicada ao seu trabalho, dedicada aos seus afazeres, e de repente isso muda e a pessoa não quer mais aquilo, ela tem uma outra ideia, ela vai abrir um negócio, ela vai mudar de área, então acaba que se tornam vidas instáveis, né? Emocionalmente, profissionalmente, né? E até com a própria saúde que a pessoa tenha. Então, a terapia em si, a psicanálise ou a psicoterapia, ajuda muito a identificar padrões que as pessoas têm e nem elas sabem, né? A pessoa teve um comportamento por 20, por 30, por 40 anos e nem faz ideia que aquilo ali pode ter um diagnóstico que ajude ela e que, entre aspas, resolva a vida dela, né? Às vezes com uma medicação, sempre eu gosto de colocar esses três pontos, né? O diagnóstico, a medicação, a terapia e uma vida saudável, aonde se enquadra o sono, a alimentação e a atividade física. Com esses três pontos, a pessoa consegue ficar estável
e consegue ter uma vida de qualidade, né? Eu já tive casos de pessoas que eu atendi que a gente acabou encontrando um nível de autismo. Já tive casos de pessoas que a gente encontrou juntos um transtorno bipolar. Já tive casos de esquizofrenia, de crise de pânico. Lembrando sempre que eu não sou médico, né? Porém, eu tenho alguns amigos, tenho dois médicos psiquiatras que me ajudam, né? Então, quando eu atendo alguém e eu vejo que esse caso pode desenvolver, pode encontrar um diagnóstico de alguma doença, eu acabo que encaminho ele para um médico, correto? Eu não sou médico, eu não posso dar um diagnóstico, porém, eu posso fazer esse atalho de levar até o médico e já encontrar e repassar para ele um histórico que a pessoa tenha, né? Vou dar um exemplo. Muita gente que tem transtorno bipolar acaba indo ao médico, não sabe explicar o que tem, o médico por muitas vezes não compreende, não se interessa em entender a história daquele paciente, e essa pessoa que tem transtorno bipolar acaba tomando remédio para depressão, o que piora a situação dela, entendeu? Porque ela atinge um nível de euforia, que ela começa a ficar bem, começa a ficar animada, porém tem uma linha que se a pessoa passa um pouquinho disso, isso já fica acima do limite da euforia, e essa pessoa acaba entrando muitas vezes numa fase de mania ou de hipomania, correto? São termos técnicos que a gente vai aos poucos falando aqui, né? Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? A importância que tem a análise e a terapia para entender a sua história, para entender quem você é e por muitas vezes o que você tem, é importantíssimo, falando outra vez, né? Porque a sua mente, você passa anos e anos, se você não conversa com um profissional, você cria situações, você cria imagens, você cria mundos, e é uma coisa só sua, você cria um mundo, um universo interno, e você acaba achando que aquilo é real, né? E tem coisas que tem casos, né, que é necessário ter um medicamento, ter a parte química, né? Com a alquimia fala muito nisso, né? Que a gente tem que a gente é corpo, alma e espírito, entendeu? Então não adianta você estar cuidando da sua alma, da sua consciência, se seu corpo físico falta aquela parte química, né? Às vezes é um remedinho, um comprimido, é algo assim, que é a química que vai entrar no seu corpo e vai te ajudar a ter uma vida de qualidade, correto? Então, a busca pela análise, né, ela é, mais uma vez, importantíssima, primeiro para conhecer a sua história, para entender quem é você, conhecer as suas crenças, os seus medos, os seus traumas, e caminhando junto, a gente começa a encontrar pontos que você nem fazia ideia que poderia existir, correto? Então, eu queria colocar esse tema hoje, porque quando você faz análise, não é só o que você está vivendo hoje. Você começa a entender a sua história, quem você é, e talvez, em muitos casos, vou dizer até que 50% dos casos que eu atendo, a pessoa tem alguma doença mental. E a gente tem que quebrar esse paradigma que as pessoas têm, que doença mental, que a pessoa é louca, que a pessoa tem que internar, não sei o que. E não, pessoal. O mundo que a gente vive hoje, de agilidade, de rapidez, de internet, as coisas são muito rápidas, entendeu?
E a gente não tá pronto para enfrentar isso tudo, principalmente se a gente tem algo, entendeu? Então é importantíssimo encontrar um diagnóstico, caso você tenha, tratar isso junto a um médico psiquiatra, junto a um analista, atividade física, sono e alimentação. Então, cuide da sua saúde mental, é a tecla que eu sempre bato aqui. Ah, Vinícius, mas a consulta é cara, a análise é cara, nananã, aquele velho papo, né? Cara, final de semana tu sai, final de semana tu bebe, tu come lanche, tu come pizza, tu gasta, entendeu? E tu reservar na tua semana um momento para cuidar da tua saúde, da tua qualidade de vida, eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode. A gente investe em estudo, investe em imóveis, investe em empreendimentos, porém acaba esquecendo de cuidar de nós mesmos. Beleza, pessoal? Então, hoje esse vídeo aí é um pouco rápido, que eu vi um caso hoje que aborda um pouco esse tema e eu quis compartilhar com vocês. Faça análise, cuide da sua saúde mental, descubra se você pode ter algum diagnóstico e faça atividade física, coma bem e durma bem, que você vai ter uma maior qualidade de vida. Feito? E o bordão de encerramento, que já virou, né, da casa, vamos dizer assim. Foi um prazer estar com vocês.